LNK 306 Datasheet caseiro. Olá pessoal, Sérgio aqui da Temper Max falando. E meus amigos, mais um vídeo aí. Por que eu estou fazendo uma sequência? Eu vou fazer vários vídeos nesse formato. Porque, pessoal, uma deficiência que a gente tem, que a gente pega às vezes uma placa para consertar de algum equipamento e às vezes utiliza ali um componente eletrônico e a gente às vezes tem que caçar datasheet na internet. E eu resolvi fazer o seguinte, facilitar a nossa vida aí, inclusive a minha também, tá? Porque são tantos aparelhos e você tem que ficar caçando aqui, caçando ali para saber a identificação dos terminais, possíveis tensões que tem que ter naqueles terminais e por aí vai, né? Às vezes forma de onda. Então eu estou tentando encapsular tudo aí de uma forma bem enxuta, para facilitar a nossa manutenção aí na bancada. E se você estiver gostando desse formato, pessoal, como é que eu faço com o vídeo aqui? Tem muitos vídeos que eu descontinuei e não fiz mais porque o pessoal não dá o retorno, não deixa um like, não deixa um comentário. Deixar comentário, deixar like, reforça mais a gente. Então teve muitos vídeos que eu parei de fazer porque eu vi que a pessoa não tinha muito interesse. Quando ela tem interesse, ela dá um like, ajuda, ela deixa um comentário. Aí sim eu vou fazendo mais vídeos nessa sequência. E o mesmo eu peço aqui para vocês, se vocês gostarem que eu faça vários vídeos nesse formato de colocar peças eletrônicas e fazer um datasheet caseiro que nem eu fiz aqui, só deixar o comentário e dar o like, que aí eu vou ver como é que tá a temperatura. Se vocês estiverem gostando, vou estar fazendo mais aí para facilitar nosso dia a dia na manutenção. Beleza, pessoal? Então, sem lenga-lenga, vamos lá! Pessoal, nós temos aí o famoso LNK 306 PN. Pode ser o LNK 304, 305, né? Quando você pega o datasheet desse aparelho na internet, o que vai modificar é a potência dele, mas as pinagens são todas idênticas, né? Por exemplo, o LNK 302, se eu não me engano, ele é mais fraco, 303, ou seja, quanto essa numeração aí for um pouquinho menor, claro que isso está no datasheet, né? Muda a potência, tá bom? Mas esse aqui nós vamos estar falando do LNK 306 PN, muito utilizado. Nós temos aí a pinagem, o source, que é o terra, né? A parte aí do source é o terra. Nós temos aí o pino do BP, que é o bypass. Tensão típica de 5,8 volts tem que ter nesse terminal. E nós temos aí no pino FB 1,65, que é a tensão típica, tá ok, pessoal? Deixa eu subir só um pouquinho ele aqui, um pouquinho, aqui assim, deixa eu diminuir aqui, para que vocês possam ver aqui, porque eu coloquei aqui embaixo, inclusive, olha, no pino do BP, vocês podem ver que eu coloquei lá embaixo, tá? BP, mínimo 5,55, a tensão mínima que tem que ter, e a tensão máxima do BP 5,2. Gente, na prática é 6,1, né? No máximo 6,1 no BP. Gente, na prática esse 6,1 ele pode chegar até 6,28, tá? 6,29 e equipamento funcionando bem. Então, eu botei aí o mínimo e o máximo, e o FB, que é o feedback, a tensão típica eu coloquei aí no pino 1,65, mas o mínimo pode chegar a 1,54, o máximo 1,76 volts nesse pino. Aqui embaixo também eu coloquei a frequência operacional desse circuito integrado, 66 kHz. Atenção, gente, atenção, eu vou mostrar um vídeo mais à frente mostrando a forma de onda aí no dreno, tá? Essa forma de onda, gente, vai variar muito conforme o consumo na fonte, porque às vezes esse LNK, ele variando internamente o seu PWN em cima do MOSFET, ele vai alterar a frequência, ok? Então vai depender muito aí do consumo. Então essa frequência de 66 pode ser mais baixa se tiver pouco consumo, e eu já fiz esse teste na bancada e ela variou aí conforme o consumo. Bem, vamos lá. Mas o típico operacional dele é 66 kHz, é a frequência que ele trabalha. Eu coloquei aí tensão de dreno, gente. É o seguinte, você consegue com o multímetro, quando esse circuito integrado está em funcionamento, você com o multímetro, eu não vou dizer que são todos os multímetros, né? Mas o multímetro digital você consegue ver aí, se ele for alimentado aí com 127 volts na tensão de rede, o equipamento, né? Você vai ter uma tensão aí de dreno. Gente, tem que medir do dreno pro source, tá? Não é dreno pro terra lá do equipamento, lá do secundário, que não vai dar certo.
O negativo do multímetro você coloca no source e o positivo você coloca no dreno. Para 127 volts você vai ler uma tensão aí, em média 179 volts, né? Que é 127 raiz quadrada de 2, dá 179. E para 220 volts, se o equipamento estiver operando em 220 volts, a tensão de dreno aí você vai ter pode chegar em torno de 311 volts. É claro que esses valores de 179 ou 311 eles vão variar conforme a tensão de entrada, tá, gente? Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouco mais, conforme a tensão. Por exemplo, se a tensão de 127 volts estiver com menos, claro que não vai dar 179, vai dar um pouquinho menos. E o mesmo para 220, beleza? Então, com o multímetro você consegue, ele em funcionamento, medir essas tensões aí, tá ok? Então, essa foto que vocês estão vendo aí, gente, é ele em funcionamento, ok? Nós vamos ver mais à frente algumas coisinhas que a gente precisa dar analisada aqui. Vamos voltar aqui para o datasheet. Então, olha só, pessoal, vou passar para o próximo aqui. Esse aqui é o formato dele, né? Pode ser o formato DIP, foi o que a gente estava vendo agora, mas ele pode ter esse formato aqui de SOP, né? SOP, SO aqui, ó. O que normalmente usa muito em lavadoras dessas plaquinhas blindadas, usa esses aqui. Sendo que, gente, a disposição dos pinos são diferentes, porém as leituras são as mesmas, tá? Não muda nada, não. Passando para cá. Aqui eu achei um negócio interessante, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Aqui é uma coisa muito interessante. O que eu fiz? Como eu não estou falando exatamente, gente, esse vídeo aqui, esse LNK 306 datasheet caseiro que eu estou fazendo aqui, não é necessariamente da lavadora, é de uma forma genérica, para quando vocês pegarem algum equipamento que usa esse circuito integrado, vocês fazerem uma análise. Então, esse esquema que vocês estão vendo aí, não necessariamente é de uma lavadora, não. É de uma fonte de alimentação 12 volts, fornecendo no máximo a saída aí para 120 mA, sendo que existe alguma similaridade de algumas máquinas de lavar. O que muda é que na máquina de lavar a tensão de saída ali é negativa, mas o capacitor ali do C1, os resistores, ou seja, os componentes do FB e do BP são muito parecidos, tanto que eu coloquei uma diferença lá em cima, botei assim, na máquina de lavar o R1 é de 12K, nessa fonte aí é de 13K, mas não vai fazer tanta diferença assim, tá, gente? Na máquina de lavar, por exemplo, lá na máquina de lavar é R2, e aí nesse esquema tá como R3, ele é de 2K, e bate muito bem, parecido com o dessa fonte, que é 2.05K, né? Então, eu só coloquei e ressaltei essa pequena diferença, né? E é o seguinte, pessoal, vocês podem ver que o circuito integrado aí, ele tem o FB, o BP, o S source e o D de dreno. O que acontece? Se aquela tensão do FB tiver alterada a 1,65 volts, você tem que ver esses componentes que eu pintei em amarelo aí. A tensão de saída, o controle da tensão de saída é feito por esses dois resistorzinhos aí. Vocês podem ver, né? O R3, o R1, na lavadora o R3 é o R2. O capacitor C3 tem que ser verificado. O diodo D2 eu coloquei aí em amarelo, né? As peças que tem que ser verificado caso exista alguma alteração no pino FB, que não seja do integrado, né? Claro, se você verificar isso tudo e os componentes externos estão bons, aí você tem que fazer a substituição do integrado. Então, se a tensão de FB tiver alterada, ela que faz o controle, verifique esses componentes. Agora vamos lá, eu coloquei em verdinho aí o C1. O C1, é ele que mantém aí a estabilidade da tensão interna do circuito integrado, né, que é o bypass, o BP. Se a fonte não partir, porque nós vimos os valores típicos, tá, gente? Deixa eu voltar aqui, ó. O valor típico aqui do BP é 5,8 volts, que é a tensão que ele vai ter que entrar em funcionamento. Caso não tenha essa tensão aqui no pino do BP, verifique antes de trocar o circuito integrado esse C1. No caso aqui é de 100 nanofarads, tá? 100 nanofarads. E bate também com o mesmo da máquina de lavar, lá é 100 nanofarads. Vocês vão encontrar, como eu já encontrei, algumas fontes que o capacitor do BP é um aqui de 10 microfarads. Então vocês podem pegar capacitor de BP por 10 microfarads eletrolíticos, tá? Na máquina de lavar não é.
Na máquina de lavar é 100 nanofarads, mas em algumas fontes que eu já peguei, o capacitor, o valor mais comum aqui é de 10 microfarads. Então já sabe, tensão de BP, a fonte de repente não está partindo, porque ela precisa de uma tensão mínima, né? Olha aqui que nem eu coloquei aqui, ó. O BP, gente, o mínimo é 5,55 aqui embaixo. 5,55. Se ele estiver abaixo disso, ele não vai, esse CI não vai trabalhar. E se estiver abaixo disso e ele não trabalhar, o suspeito aqui é o C1, de 100 nanofarads. Você tem que verificar se por acaso ele não está aí com uma fuga, com curto, né? Alguma ziquezira. Beleza, pessoal? Então verifica aqui, ó, não parte, fonte não parte, tensão de BP mais baixa, verifica esse C1 aí. Bem, em vermelho eu coloquei aqui 90% dos problemas dessas fontes, gente, são esses dois capacitores aí que vocês podem ver, o C4, o C5, 4,7, né, por 400 volts, e em alguns equipamentos você vai ver 450 volts, né, mas nessa faixa 400, 450 volts, mas a maioria é de 4,7. Pode encontrar fontes que vocês podem encontrar eles com 10 microfarads, tá? Uma fonte ou outra aí, mas o típico é esse aí, 4,7 microfarads. Em vermelho aqui em cima eu coloquei que existem algumas fontes que esse indutor aqui, o L2, ele pode ser de 1,5 mH ou de 4,5 mH. Beleza, pessoal? Aqui na saída aqui o L1 costuma ser realmente 1 mH. Ok? Esse indutor aqui, o L1, costuma ser 1 mH. Tranquilo, pessoal? Então, por que eu estou colocando isso aqui e colocando essas alterações de valores? Às vezes, gente... deixa eu partir aqui para o próximo aqui, ó. Olha esse esquema aqui. Isso aqui eu tirei da placa de lavar. Aqui já é da placa de lavar mesmo, tá? Da Electrolux. Então vocês podem ver. O R2 aqui eu botei de 2K, é um resistor de 2K. O 2, o 0 e o número 2 aqui, terceiro dígito, é o número de zeros, tá? Então o 2 aqui no último é o número de zeros, é 2000, então é 2K. Embaixo, resistor de 1, 2, 3. O 3 é o número de 0, é 12.000, então 12K. Então eu estou colocando os valores também, ó, C1, que é o de 100 nanofarad, capacitor do bypass. Eu botei aqui em cima o capacitor do bypass. E esse aqui são os resistores do FB. Caso tenha alguma alteração, você coloca. Por que eu coloquei isso aqui? Porque às vezes a pessoa vai raspar ali, gente, vai trocar esse circuito integrado e quebra essa peça e a pessoa às vezes não tem outra placa para comparar, então já sabe que os valores são esses aqui. Se na máquina de lavar você for fazer uma raspagem, tirar o silicone, por acaso quebrar, já sabe aí. Ou se você pegar uma fonte, tá? Deixa eu voltar aqui. Por que eu coloquei isso aqui também? Por quê? Às vezes vão pegar uma fonte, não importa o equipamento, e vocês encontram às vezes um resistor, ou um capacitor SMD, ou um resistor SMD torrado. Aí o que acontece? Você fica desesperado, caramba, e agora qual é o valor aqui, o valor de resistência, o valor desse capacitorzinho, né? Então, normalmente quando ele é SMD, esse capacitor, o C1, ele costuma ser esse valor aqui, de 100 nanofarad, típico esse valor aqui. Quando é capacitor eletrolítico, que eu já peguei fonte, com mais ou menos o valor costuma ser esse aqui, de 10 microfarads, né? Mas aí você de repente pegou um resistor lá. Você vai fazer uma engenhariazinha reversa, vai seguir a trilha, né, do circuito integrado e vai ver, quebrou esse resistor aqui, mas qual será o valor? Então você já sabe mais ou menos que é 2K, esse aqui 13K, na máquina de 12, mas é mais ou menos esses valores, tá? Não altera muito não. Os indutores, não tem esse indutor aqui de 1 mH, pô, mas eu tenho um de 1,5, coloca, cara, um de 1,5 mH, tem problema, ok? Então isso aqui facilita muito a nossa vida aí na manutenção. E eu resolvi centralizar tudo aqui, gente, ó, nesse aqui, porque aqui a gente tem uma visão geral, tá? Uma visão geral desse circuito integrado. Então sigam, se por acaso eu vou estar depois pegando esse documento, colocando em formato de PDF, colocando lá no site da Tempermac na área de downloads, se alguém quiser imprimir, tá? Para deixar aí para consulta, vou estar deixando lá. Assim que acabar esse vídeo, eu vou botar esse material em PDF. E agora, pessoal, sigam aí, eu vou rodar um videozinho pequenininho, só mostrando aí algumas medidas que eu fiz, ok? Espero que gostem. E, pessoal, repetindo, se vocês gostarem desse conteúdo, o comentário e o like de vocês, eu vou saber que vocês vão ter interesse e aí eu continuo fazendo mais vídeos nesse formato. Beleza, pessoal? Então, roda o vídeo aí, seu Sérgio.
Olá pessoal, vamos ver agora aqui na prática essas tensões que nós temos aqui do LNK, né? Source é terra, tá? Os dois pinos de cima são terra. O pino 3 BP, pino 4 FB, pino 5 dreno, tá ok? Então estamos com ele aqui, exatamente ele aqui, na realidade ele está nessa posição assim, né? Aqui na placa, do jeito que eu estou aqui, aqui é o pino 1, para cá é como se fosse já aqui o pino 1. Então, esses dois aqui de cima são o terra. Então, quando eu for pegar com o multímetro, eu tenho que usar a fonte, a referência de terra exatamente aqui no source. Beleza, pessoal? Então, vou aqui no source, vou ligar meu multímetro, botar na escala de tensão DC. Vou colocar aqui, tanto faz eu colocar aqui no primeiro, no segundo, né? Ou no 7 ou no 8, que é tudo terra. Então eu vou colocar agora no pino do BP. Eu tenho 5.8 volts. É a tensão típica, né? A tensão típica do BP. Sendo que, pessoal, essa tensão de 5.8 volts, o mínimo ela pode chegar, segundo o datasheet, né? É 5,5 e o máximo 6,10. Mas na prática, o máximo pode chegar a... Desculpe, 6,10 no máximo, né? O máximo que o datasheet diz que pode chegar no máximo a 6,10. Mas na prática chega um pouquinho mais, tá? 6,28, quase 6,3 esse ponto aqui. Então, o valor típico é esse, 5,8. Ele pode chegar a um mínimo de 5,5. O máximo, na prática, de 6,28, no máximo 6,3. Beleza? Então, a tensão do FB agora embaixo, do feedback. Essa é a tensão típica, ok? 1,65, como eu coloquei aqui, ó. 1,65 no FB, sendo que eu fiz até uma anotação ali. Ele pode atingir um valor mínimo de 1,5 e o valor máximo de 1,76. Beleza, pode chegar até 1,70, quase 1,8, mas 1,76, máximo 1,54 mínimo, mas o valor típico é 1,6 no FB. Você consegue, com o multímetro, ele está em funcionamento, está chaveando nesse momento. Tá? A placa de interface está ligada aqui, né? Eu posso chegar aqui no pino no dreno. Eu estou no source, que é o negativo, vou chegar aqui no pino no dreno e tenho lá a tensão de 1,71 volts, 72. Essa tensão ela pode aumentar um pouquinho mais, tá? Se a tensão da rede for 127 volts. Ok, pessoal? Então, isso aqui é para vocês verem na prática. Esses valores aqui são os valores corretos que tem que apresentar quando ele está no seu perfeito funcionamento. Pessoal, nesse momento aqui eu tô entre o pino do source com o osciloscópio e a ponteira no dreno. Então eu posso ver aqui no osciloscópio o CI ele chaveando, né? Tá ali o chaveamento ocorrendo. Aqui nós temos aqui, ó. Tô colocando entre o pino do source, a garrinha negativa do osciloscópio, e a ponta de prova no dreno. Aí eu posso já ver ele aí chaveando. Beleza, pessoal? Vamos seguindo em frente aí com a nossa videoaula. Pessoal, eu coloquei aqui no microscópio a placa e a gente pode ver aqui o pino, né? O pino do FB, o pino do BP. No caso desta placa, desta lavadora, o pino do BP pega esse capacitorzinho aqui, que é o C1, ok? Normalmente costuma ser de 100 nanofarads. Em placas e outras placas, vocês podem pegar eletrolítico, placa de fonte, né, que usa o LNK sem ser de lavadora, pode chegar a 10 microfarads, que é um valor típico, né? Mas no caso dessa placa aqui, o C1, esse capacitor aqui, costuma de ser 100 nanofarads. Então esse aqui é o capacitor do BP, tá? Aqui é o pino do BP, que tem que ter tipicamente 5,8 volts.
Esse pino aqui é o FB. O FB, pessoal, ele tem aqui, no caso desta placa, tá, gente, específica da lavadora, ele tem aqui um resistor de 1, 2, 3, esses 3 são 3 zeros, é um resistor de 12K. E nós temos aqui um outro resistor, aqui é o mesmo pino, aqui é um resistor R2, né? Esse aqui no caso é o R1, o R2 é 202, esses dois é 20, então é resistor de 2K, ok? Beleza, pessoal?